zelo da obra, com tudo aquilo que estava ao seu redor. A sua própria família, ele tinha um zelo muito grande pela sua família. E a gente via realmente na condição como obreiro do Senhor, como pai, como homem de Deus que ele era. Então, eu trago aqui essa palavra que me trouxe à memória agora, de reflexão, sobre a vida dele, porque foi um homem que me trouxe um conhecimento muito grande, uma aproximação de Cristo, foi onde eu aprofundei as minhas raízes, entendeu? Num solo bem mais fértil, que foi na palavra de Deus. Então, tudo isso eu devo muito a esse grande homem, irmão Severino Cavalcante, que já dorme no Senhor, e com certeza eu estou lutando para que eu possa um dia se encontrar com ele e dizer, irmão Severino, valeu a pena pelos conselhos, pela doutrina que o Senhor nos transmitiu, porque me aproximou de Cristo. Então, por intermédio do caráter que o Senhor era, da pessoa que o Senhor era, dos ensinamentos que o Senhor trazia para nós, trouxe uma edificação. Então, eu tento passar essa referência que eu aprendi lá atrás para muitas pessoas que estão ao meu lado. Exatamente. Ser um homem sucinto, zeloso por aquilo que está incumbido na minha responsabilidade, na minha mão, que é mostrar ao mundo que, em meio a esse caos que vivemos do pecado, mas Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E essa é a verdadeira herança que um homem pode deixar nesse mundo, né? Que é a sua memória, né? É saber que outros homens vão se inspirar e vai carregar dentro de si. Essa é a maneira de nos mantermos imortais aqui na Terra. Se manter imortal no coração daqueles que nos viram e vai perpetrar a nossa imagem para outras pessoas, né? Severino Cavalcante é meu avô, para quem não sabe, né? E eu realmente... Isso é muito... Irmão Fabiano, eu ouvi uma mensagem sábado passado no ciclo de oração da mocidade que o irmão falou sobre aquela passagem de Mateus 4, sobre a gente é sal da terra, porque quem nos conhece, que nos deixa, eles ficam com sede, né? Exatamente. É essa a coisa do cristão, né? Do salvo, né? Que quem nos conhece carrega essa sede, que o meu avô, tanto ele plantou no Senhor, como plantou em mim também. Exatamente. Então, são homens de referência que você olha para ele assim e diz, rapaz, realmente esse homem aí é um verdadeiro homem de Deus. Como Elia, ele ouviu da boca daquela tsunamita. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação. Porque hoje em dia, particularmente, Netinho, as pessoas, infelizmente, estão buscando seus próprios interesses. Exatamente. Então, se nós não formos pautados, respaldados pela palavra e termos sempre eu falo na mesma oportunidade, quando eu estou pregando, é que nós somos pessoas cheias de falha. Temos falha. Mas eu sempre digo na mesma oportunidade que existe um Deus perfeito dentro de nós. E ele nos transmite a perfeição quando a gente dá lugar. Então, quando a gente busca o Senhor, existe uma busca pela perfeição, porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos ainda buscando a perfeição de varão perfeito. Então, nós não somos perfeitos, Exatamente. mas um Deus dentro de nós, que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele nos conduz à perfeição. E a perfeição que está dentro de nós temos que transmitir para o mundo que nós somos luz, nós somos sal, nós somos aquilo que o mundo precisa realmente do socorro, que é a salvação em Cristo Jesus. E quando nós escolhemos o senhor para falar sobre esse tema, irmão Fabiano, não foi à toa, não. O Jadson mais que eu, que Jadson é seu servo. Quando eu falei, vamos chamar o irmão Fabiano. Eu sou servo dele. Aí ele falou bem assim, Netinho, deixa eu chamar, que eu quero chamar meu líder, eu quero falar, quero que eu dê essa... Porque foi isso, irmão Fabiano. Assim, muitos líderes, eles procuram manter seus liderados numa rédea, numa questão de competitividade. Para o Senhor, não. O Senhor acreditou em nós, né? O Senhor me viu numa situação muito difícil e o Senhor falou bem assim, Netinho, vamos para a igreja onde eu estou congregando. E lá o Senhor me deu a oportunidade de conversar com os jovens, me deixou numa questão de igualdade. E isso também é uma maneira de liderar, de arrebanhar, né? De mostrar para você que você tem um espaço, que você tem um valor.
que você é significativo. Isso ardeu no meu coração. É sabedoria dada por Deus. É verdade. Eu me sinto até emocionado porque a gente aprende com homens, que nem eu falei aqui, de irmão Severino Cavalcante. Também tem outra referência também, que para mim é um mártir na minha vida também, que é o irmão Cláudio Manuel Cavalcante, aonde também foi meu presidente da mocidade, aonde eu aprendi a gatear com ele. Nos cultos de mocidade que a gente tinha, ele sempre nos usava na nossa juventude e nos dava a oportunidade da gente se expressar, aonde muitos obreiros antigos criticava, entendeu? O irmão Cláudio, por ele dar a oportunidade para a gente pregar, para a gente ter aquela preocupação de ler a Bíblia. Então, eu particularmente aprendi com esses homens de Deus, que são líderes, que nós temos que apostar na juventude. Então, se nós apostamos na juventude, nós estamos apostando que Cristo ele pode fazer todas as coisas. Plantando uma semente para o futuro. O futuro, né? Entendendo que a juventude tem suas falhas da própria mocidade, né? Exatamente. Jeremias fala que bom é o homem que consegue vencer a sua mocidade, né? Exatamente. Mas se não vencer, Deus é conosco, porque nós precisamos ser perseverantes, né? Realmente é difícil. E uma das coisas importantes que sempre eu falo na mesma oportunidade, Netinho, é que alguns dizem que na mocidade é melhor servir ao Senhor. Tem mais liberdade, mas eu compreendo a mente de um jovem, porque eu fui jovem. Eu sei o que é que o mundo oferece para a juventude. Então, a juventude precisa de uma referência. Então, hoje eu vejo realmente, se não tiver uma referência que possa abraçar a juventude, acolher de uma forma carinhosa, de uma forma ensinadora, a juventude cada vez mais vai se perder, porque o mundo oferece muitas coisas que é atraente para que ele possa Exatamente. laçar a juventude. Então, eu acho, na minha concepção, não vou discordar com muita, mas a minha concepção é essa, é que para mim, eu particularmente, eu digo que o homem casado, ele tem uma liberdade maior de servir ao Senhor. Porque qual é a preocupação do homem casado? Do homem casado, do pai de família, a preocupação dele é de trabalhar, de servir ao Senhor e de dar assistência à sua família. Mas qual é a mentalidade de um jovem solteiro que está arrodeado de prazeres mudando, a carne, entendeu? A balada da noite e outras coisas a mais que atraem a juventude. Então, na minha concepção, eu acho que o pai de família ele tem uma liberdade maior de servir ao Senhor, porque algumas coisas ele deixa para trás. Tem um teólogo que fala muito isso que o senhor está falando, meu irmão Fabiano, que é assim, quando nós somos jovens, a nossa carne ela é forte e o espírito é fraco. Mas quando nós estamos mais velhos, o nosso espírito é forte e nossa carne está enfraquecendo, está morrendo, né? Exatamente. Então, a sabedoria, ela do tempo, traz isso, né, irmão Fabiano? E o que o senhor falou é muito interessante sobre a responsabilidade. Tanto o cristão, ele tem responsabilidade com as pessoas do mundo, quanto os homens mais velhos na igreja têm responsabilidade com os mais jovens, né? De ter a palavra, de acolher, de trazer para si. Porque a própria palavra fala, né? Que se o sal se tornar insípido, perder o sabor, Não faz mais nada. ele só serve para ser pisado pisado, pelos né? homens, né? Pelos homens. Sem importância. E é isso, a juventude, quando ela vê que as referências não está dando mais sede para beber daquela água, elas pisam, e principalmente essa juventude que está vindo agora, que se diz muito esclarecida, que conhece muita coisa, que sabe de tudo, Mas não sabe de nada. mas não sabe de nada. E o tempo vai mostrar para elas que elas não sabem de nada. Né? Você vai ver que o próprio Salomão, ele teve uma preocupação muito grande. Salomão, a Bíblia diz, Salomão, ele foi uma grande referência. Não deixa de ser uma grande referência. Com certeza. Apesar que ele trouxe grandes ensinamentos, isso nos provérbios, cantares e outras coisas que ele nos ensinou. Mas o que eu aprendo com Salomão é que na sua juventude ele realmente, ele vivenciou uma vida de muita abundância. Você é uma pessoa jovem, com muita garra, com muita força, mas você vai ver lá no final, entendeu? Que ele diz, bom é o fim das coisas do que o começo. O princípio dela. Exatamente.
Aí ele diz assim, bom é ir a uma casa onde há luto ou ir a uma casa onde há Festa. festa. Por quê? Porque ele sabia, ele falou esse versículo com a razão, Porque um dia entendeu? luto a gente pensa sobre as coisas da vida, né? Sobre as coisas reais da vida, né, irmão? Exatamente. Então ele trouxe muitos ensinamentos, entendeu? Mas o que é que aprende também aqui é que Salomão, ele por se envolver com muitas coisas que estavam ao seu redor, é por isso que hoje em dia, né, tem o que você acabou de falar, a juventude hoje que está, infelizmente, amadurecendo no caborete, que realmente não tem um amadurecimento espiritual, um desgaste espiritual na presença do Senhor, que está se moldando como se fosse um quebra-cabeça, mas quando você erra uma peça, o quebra-cabeça ele se desmancha por completo. É Exatamente. exatamente a juventude de hoje em dia. A juventude ela tem que se espelhar em alguém que realmente traga para eles, entendeu? O entendimento. O entendimento, o conhecimento, a experiência. Sempre eu digo que a experiência ela fala mais alto, porque a experiência ela é muito, muito significativa para a nossa vida. Eu aprendi com meu pai, entendeu? Com meu pai eu um analfabeto, mas ele me passou grandes ensinamentos da vida e hoje eu coloco em prática, entendeu? A experiência, irmão Fabiano, ela é muito aquilo que lá em 1 Samuel 15 fala, que é melhor você obedecer do que prestar holocausto. Porque quando você obedece, na verdade, você está obrigando a mortificar sua carne por coisas que, aos seus olhos, elas podem ser prazerosas, podem ser certas, mas o final delas é morte, né? Porque nós nos acostumamos, quando nós nos acostumamos a dar prazer à carne, às vezes, e a carne, ela é uma coisa natural. Nada vai preencher mais o ser humano do que os prazeres carnais na nossa cabeça, né, irmão Fabiano? E a gente, às vezes, troca isso pelo convívio familiar. Muitos homens trocam sua mulher, sua esposa em casa, porque ele, às vezes, não é nem por outra mulher, às vezes é por um bar, por uma cerveja, por uma Exatamente, sinuca, por um conforto, um né? conforto que passa Imediato, né? e que passa. E isso é muito importante. Uma das coisas que eu tenho valorizado muito, né, na minha caminhada cotidiana com Cristo, é de sempre valorizar a família. É de sempre estar perto da minha família. Eu, quando eu estou viajando, no meu trabalho, eu me preocupo muito naquela preocupação quando eu estou vindo de viagem. Já começo a arquitetar na minha mente Como é que você quando chegar em casa? como é que vai ser quando eu chegar em casa, É verdade. qual é a reação que eu vou fazer, qual é... O que vai conversar com as pessoas. Exatamente. Então, isso é muito importante. Mas, porque o próprio Jesus Cristo disse que a nossa primeira igreja é a nossa família. Então, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser realmente uma pessoa de referência para os meus filhos, para que ele possa ver em mim realmente uma transformação, uma pessoa completamente mudada e transmitir para ele que ele também precisa, entendeu? No momento certo, porque sempre eu digo ao meu menino, nem todo momento vocês vão receber um sim. Há momento que eu vou dizer um não, e vocês têm que aceitar o não. Por isso que muitos pais, muitos não se colocam na sua família como referência por causa dessas coisas mínimas, que às vezes eles acham que não é. E assim, meu Fabiano, talvez os seus filhos até se desenvolvam cognitivamente, cientificamente, mais que o senhor. Mas Exatamente. muitos homens que eles conhecem, que se desenvolveram cognitivamente, socialmente e De várias cientificamente, de várias formas, eles não conseguem manter a sua família unida da maneira que o Senhor conhece. E esse conhecimento não é à toa, senão o conhecimento de alguém que entrega a sua vida a uma disciplina. Exatamente. E essa disciplina é a disciplina Exatamente. cristã. É a questão de você evoluir em tantas áreas, mas não evoluir espiritualmente. Exatamente. Exatamente, porque se eu me preocupo muito com quem está fora e eu não me preocupo com a minha família, então eu sou um obreiro insensato. Os valores. Eu não equivocados. tenho, exatamente. Então, eu tenho que valorizar, entendeu? A esposa que Deus me deu, como mulher, como conselheira, como uma disjuntora, é isso? Porque Deus ele tirou a mulher